Bom dia! Tudo bem com você? Como é que você está? Então, já faz um tempinho que a gente não tem estado aqui no nosso ateliê conversando, trocando assim uma ideia, colocando o nosso papo em dia, e eu tenho sentido falta disso. Mas aos poucos a gente vai retornando a algumas atividades as quais nós havíamos proposto para nós e para estarmos com você também. Mas neste dia de hoje, é o dia 5 do mês de julho deste ano de 2020. Nós estamos agora no primeiro domingo deste mês de julho. Sempre que começa um mês e o início de uma semana, que o domingo é o início de uma semana, a gente se propõe a estar na presença de Deus, agradecendo pelo privilégio de ter acordado nesta manhã e pelo privilégio de termos encerrado ontem uma semana, termos vencido uma semana e de estarmos começando uma nova semana e assim um novo mês. E o que nós temos colocado em nosso coração para esse mês é que o Senhor esteja contemplando as nossas vidas, como sempre Ele faz, mas de uma forma que nós possamos perceber a presença dEle, a santidade dEle em nós. E eu queria deixar para você, que está ao alcance da minha voz aqui no nosso canal, ou nas nossas páginas, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, uma porçãozinha da palavra de Deus, como não poderia deixar de ser, na carta aos Romanos, né? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia para nos acompanhar na leitura. Eu gostaria de ler apenas o versículo 7 com você. Vamos lá? Podemos? A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui havia uma saudação, né, de Paulo aos romanos, né? Ele sempre dava graças ao bondoso Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a poder estar conversando com seus amados amigos, os eleitos do Senhor, e sobre a importância da santidade. E aqui ele coloca assim: a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, a todos os amados de Deus, todos que foram chamados pelo mesmo Deus que Paulo foi chamado para ser santo. E como é que a gente está nesse dia? A nossa reflexão é bem breve e é bem plausível e é bem compreensível. Nós estamos vivendo num tempo em que o mundo está clamando. As pedras estão clamando. Há uma necessidade muito grande por parte da manifestação dos filhos de Deus. Há uma necessidade muito grande, há uma fome sobre a terra da palavra de Deus, dessa palavra tremenda que nós temos, deste alimento. É um tempo de fome, sim, na terra. E, sobretudo, fome de Deus, fome espiritual. E nesta manhã eu quero te convidar, a semelhança que Paulo fez, te convidar a estarmos nessa colocação como igreja, como povo de Deus, como igreja de Cristo, de estarmos na posição que Deus nos chamou, a sermos santos. E de repente você pode falar, mas como assim, Débora? Paulo era apóstolo de Jesus Cristo, ele tinha toda uma experiência, uma profundidade, uma vida com Deus. Mas o mesmo Deus que o chamou, o mesmo Espírito que operou em Paulo é aquele que está em nós hoje na igreja. Se é que você é a igreja de Cristo, ou parte da igreja de Cristo, eu me sinto assim. Então vamos nos juntar, vamos nos posicionar como filhos de Deus, a sermos obedientes a essa convocação de santidade e de postura. Sabe, o tempo hoje
voltando a um novo tempo, né? Após todo esse período assim de isolamento, agora continua o distanciamento da nossa sociedade no mundo, e aqui no Brasil também não é diferente. E no Rio de Janeiro, onde estamos, em todas as cidades, aqui é uma metrópole grande. As metrópoles elas são mais assim atacadas, elas foram mais atingidas até mesmo por causa da sua dinâmica, não é? Da vida da cidade grande. Mas nós precisamos nos conscientizar de que a rotina não vai voltar como era, ser como era antes. Mas temos que voltar a viver de uma maneira, a convivermos com o nosso próximo de uma maneira que possamos fazer diferença, que possamos influenciar para o bem. Como eu dizia, há uma fome. A gente que trabalha secularmente, que convive com pessoas de várias religiões, digamos assim, de vários segmentos, de vários credos, ou aqueles que não têm nenhuma religião, a gente pode perceber a necessidade de se encontrarem com Deus. E eles estão pedindo ajuda. Há um clamor sobre a terra. Você entende? Você percebe isso? Então, se você tem andado com Deus, ou tem procurado andar como eu tenho procurado, na palavra e na comunhão com Deus, o Espírito Santo deve estar te falando, porque o Espírito Santo é um só, e o mesmo Espírito do Pai, de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Cristo. Então nós precisamos entender que agora é o momento da gente fazer a diferença. Ficamos um tempo na arca, nos preparando, a arca está pousando, a gente está sendo liberado para sair da arca, mas a gente deve continuar com os cuidados, e mediante aos cuidados, né, que temos que ter, porque ainda existe toda o vírus ainda está, com certeza ainda está sobre a terra, ainda não foi embora, e é algo que talvez vai ficar por muito tempo. A gente não deve se iludir quanto a isso, mas precisamos ter uma nova postura. Não apenas nos cuidados da higiene, não apenas nos cuidados do procedimento com o próximo, né? A máscara, o álcool em gel, tudo isso é necessário, mas nunca deixarmos de lado a nossa comunhão, porque nós precisamos, ao sairmos do nosso refúgio, da nossa casa, precisamos fazer diferença. E se não for lá fora, mesmo através de um telefonema, através da internet, como eu estou vindo aqui falar com você, nós precisamos alertar que há uma necessidade urgente da palavra de Deus. E nós temos esse alimento. Nós somos provedores desse alimento, uma vez que nós já recebemos a palavra em nós enxertada. Nós estamos ligados na videira e precisamos fazer essa diferença. Precisamos levar este alimento, o fruto bom, aquele fruto do Espírito que habita em nós, que temos manifestado, o Espírito Santo que habita em nós, para que venhamos produzir o fruto do Espírito, né? Os frutos do Espírito nós precisamos realmente manifestar para a glória de Deus e para abençoarmos aqueles que por nós estão ao nosso redor, porque nós iremos passar por onde nós passarmos, com quem nós estivermos convivendo, ok? Então recebe essa palavra nesta manhã, neste primeiro domingo. Entenda uma coisa, que você pode viver a mesma santidade como Paulo viveu, como os apóstolos, a igreja primitiva experimentou, porque a necessidade hoje é tão grande quanto aquela. E nós hoje fazemos parte, somos discípulos do Senhor. E nós precisamos entender isso, nos revestirmos da armadura celestial, como lá em Efésios 6, no capítulo 6, 10 ali em diante, nós precisamos estar preparados. Desembanhar bem a espada, a palavra da verdade, o escudo da fé e o capacete da salvação e não deixarmos de lado. É possível? Sim, é possível. Vamos sair da nossa zona de conforto?
Vamos amar como Jesus nos ama, como Jesus amou e como Ele nos ama. Vamos amar o nosso próximo. Eu tenho me deparado com clamores, com pedido de socorro, por onde eu sou alcançada. Pessoas têm me procurado e eu preciso ajudar. A gente não pode se deixar levar pelo medo, o medo de se contaminar, o medo de estar lá fora. Não, vamos ficar guardadinho até que tudo passe. Sim, vamos obedecer às regras, né, das autoridades governamentais, mas nós não podemos deixar de viver essa palavra. Nós temos um compromisso, amém? Com o nosso Mestre, Jesus Cristo, com o nosso Deus e Senhor. Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Semana de esperança, porque Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Amém? E a gente vive um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Receba essa palavra.